Vamos ver se a Kátia entra aí. Tô esperando para ver se ela consegue. Já deixei claro aí para ela. Vamos ver o que vai rolar aqui agora para ver se a gente consegue. Vamos esperar aí para ver se a Kátia entra, né? Então, primeiramente, bom dia. Vamos dar a continuidade à nossa quarta live, em conjunto eu com a Kátia. E a gente hoje está falando sobre os nossos pontos fracos, né? Quais são as nossas fraquezas. A gente precisa conhecer os nossos pontos fracos para a gente saber exatamente quais máscaras que a gente precisa tirar, enfrentar essas fraquezas, né? E nesse primeiro momento, o mais importante é a questão do medo, né? Que a gente coloca o medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar da gente, né? Então, a gente esconde as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, aquilo que a gente chora sozinho, né? Que a gente não quer contar para ninguém, que a gente eu falo que o momento que a gente vai pro banheiro, né? E que a gente tá ali sozinho, que a gente senta, chora, 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 chora e se incomoda com aquilo ali, né? E perceber também o que a gente está perdendo, né? O que a gente está deixando para trás. Por exemplo, a questão das escolas, das pessoas, desses professores, né? A sala de aula. Não entendi. Tá conectando. Só um minuto. Que eu tô esperando a Kátia tentar entrar e não tá dando certo. Eu pedi para que ela reiniciasse o celular dela aqui para ver se ela consegue entrar, porque ela não está conseguindo entrar na live. Tá tendo algum conflito lá, acho que desde de antes ela tá tendo problema aí com a internet dela lá, mas tá tranquilo, a gente vai dar continuidade aqui. Então, nesse momento em que você tá sozinho, nesse momento em que você fica só, é exatamente o momento que essas características suas, verdadeiramente seu eu, vai se mostrar para você, né? E quanto mais a gente tá sozinho naquele instante, é exatamente o momento em que a gente começa a descobrir o nosso verdadeiro eu aí para fazer essa caminhada, para fazer essa jornada, né? E o que precisamos compreender que ainda não fizemos, né? Quais são as fraquezas, quais são os pontos que a gente precisa melhorar na gente,
né? Então, uma das formas é você perguntar para quem você convive, né? O seu companheiro, a sua companheira, né? O que te incomoda nele da sua pessoa? O que está incomodando? O que está... o que você pode melhorar, né? O que ainda não fizemos. E não adianta a gente falar assim, eu já tentei de tudo. De tudo o quê? Né? A gente sempre pode estar buscando a nossa melhor versão, a nossa melhor característica aí, para a gente se tornar melhor. Porque, na verdade, muitas das vezes a gente não quer compreender. Então, a gente se fecha e aí a gente deixa de ouvir o outro. A Kátia conseguiu entrar. Deixa de ouvir o outro, deixa Agora ela entrou, mas tá um barulhão doido. Como assim? Um chiado na hora que você entra. E agora melhorou. Não, sua conexão tá caindo toda hora. Desde ontem tá assim. Tem barulho? Tem um chiado no fundo. Mas vamos continuar assim, porque para não ter problema. Aqui tá um silêncio só, não sei. Mas você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Então vamos continuar aqui. Conclui o seu pensamento que você estava falando no último pedacinho que caiu, o pessoal não conseguiu entender. Eu estava falando a respeito de que a gente não tinha... A gente tem que ter consciência das nossas fraquezas, né? O primeiro ponto. Que não tem problema nenhum a gente admitir que a gente não tem uma certa habilidade, talvez, ou que a gente precisa aprender alguma coisa, que a gente não tem tanta facilidade feito outras pessoas de aprender alguma coisa, enfim. E que a gente precisa pedir ajuda. Ou, se aquilo não é tão importante para a gente, mas que precisa ser feito, a gente pode delegar para outras pessoas. Exatamente. Então, eu estava comentando com o pessoal o seguinte, Kátia. O que é que você precisa compreender que ainda não fez, né? E uma das formas da gente se conhecer é perguntar para o outro, perguntar o outro o que é que está incomodando nele da minha pessoa, que vai poder melhorar em relação a isso, né? Então, isso já vem a questão de relacionamento, né? Que às vezes a gente incomoda sem nem perceber. Às vezes a gente incomoda esse relacionamento entre casal, relacionamento entre filhos, relacionamento nas empresas, nas organizações, no colega de trabalho, no vizinho, né? Quando a gente não se sente vizinho. E a gente às vezes não percebe, então a gente tem que estar prestando atenção também nessa questão. Se a gente não está incomodando alguém, mesmo que essa não seja a intenção. Exatamente. Então, a gente tem que perceber o que é que está impedindo a gente de dar o próximo passo, de seguir em frente, né? De ter esse respeito com a gente mesmo, né? De verificar o que está impedindo, quais são as barreiras, né? Por que a gente tenta se proteger tanto dos nossos pontos fracos? E eu ainda comentei com o pessoal aqui o seguinte:
que para a gente descobrir os nossos pontos fracos, a gente verifica aquilo que incomoda no outro. Então, as fraquezas do outro, né, é exatamente aquilo que a gente tem, é o que incomoda no outro que a gente tem, é um reflexo, é como se fosse um espelho. É uma coisa que incomoda muito forte, né, que você não gosta na outra pessoa e que vai te atrapalhar naquele momento ali, né? Então, a gente tem Então que ir essa a gente busca. costuma falar, a gente costuma falar no nosso trabalho, né? Que o que você admira no outro são exatamente o que você pode encontrar em você, e que é a luz, vamos dizer assim, e as sombras, que é o que você, que é aquilo que o outro lhe talvez seja o que você também esteja incomodando para as outras pessoas, que seria o nosso lado sombra. Ah, Márcia, é que a gente também Uhum. teve problema de internet, caiu, voltou, a gente andou atrasada também. Não... Começou agora praticamente, viu? Pode ficar tranquila. A Márcia Então, tá falando aqui que perdeu a hora. eu vi. Mas ela pode tentar ver a outra live. Parece que eu deixei gravado. Eu tentei aqui, mas o meu celular não. O Instagram ele não tá gravando tudo. Ele não tá deixando. A gente não tá podendo confiar muito, né? Então essa parte aí tá bem complicada porque ele deixa e não deixa, né? Então A gente nunca sabe, né? Não avisa as pessoas que a gente é, está na live. Então, assim, acho que também ele a demanda deles aumentou tanto que nem eles esperavam, né? Então, tá tendo essas questões aí. Mas exatamente. vamos entrando no assunto, né? A questão que a gente está falando hoje, né? De você se redescobrir, de você olhar para o seu próprio eu, para identificar o que você, suas fraquezas, suas fortalezas, o que você precisa melhorar, o que você não precisa melhorar, e o que você precisa de autoconhecimento. Muitas coisas a gente sabe, mas não sabe que sabe. E assim, então, assim, é uma busca realmente do nosso autoconhecimento. Diante de alguns problemas, a gente tem que sempre olhar como assim a gente tem sempre falado nas lives, né? O problema você tem que ver o que pode ser bom daquilo, o que ele pode te acrescentar, o que ele pode ser, tirar o que for de melhor, o que ele pode te acrescentar, o que ele pode ser vamos dizer assim, te trazer como oportunidade, como um crescimento pessoal. Então, essa busca do eu seria justamente isso. Você, olha, às vezes a gente está tão atribulado na nossa correria, né? Nós mulheres somos tão sobrecarregadas, ou nos sentimos assim, sobrecarregadas, né? De tantas atividades, de tantas coisas, é trabalho, é filha, é marido, é casa, é compras, é a nós mesmos, né? Que a gente sempre está falando aqui também, que a gente não pode esquecer de nós. E às vezes a gente não para se observar, para observar que a gente, o quanto a gente é importante para o outro, o que a gente precisa melhorar. E à medida que a gente vai buscando esse autoconhecimento, quantas vezes a gente não faz algo já, nossa, eu nem imaginei que eu poderia fazer isso. A gente descobre que é mais forte do que eu imaginava, né? Então, assim, e quanto mais você vai buscando isso dentro de você, mais revelações você vai ter. E é a partir do momento que você descobre um ponto fraco, você pode trabalhar esse ponto fraco e tornar ele um ponto forte em você, né? São formas da gente estar trabalhando é, é, esse, essa, essa, esse ponto fraco, essa fragilidade que a gente existe em fortaleza, né? Em oportunidade. É encarar, na verdade, encarar
o problema de uma forma completamente diferente do que é encarado. Porque muitas vezes a gente fica ali numa fragilidade, numa situação fechada, totalmente de medo, paralisado, e esquece que tem que dar o próximo passo. E às vezes a gente percebe que esse próximo passo, na verdade, a gente, numa situação dessa que a gente está vivendo, a gente é praticamente obrigado a dar o próximo passo, né? Ninguém fica nessa situação assim, sem mudar absolutamente nada. Alguns mudaram para melhor, outros nem tanto, mas a ideia é essa, que a gente não pare. Né, que a gente veja oportunidades, veja o que a gente pode melhorar em si e continuar. Quando a gente estava conversando ontem para montar essa live, né, eu mais a Kátia, a gente chegou num ponto que a gente precisa silenciar a nossa mente, né? Mas a gente não consegue, porque ela fica ali o tempo inteiro gritando, falando, e ao mesmo tempo que a gente pode utilizar a nossa mente como nossa aliada, ela também é nosso inimigo, né? É nosso maior inimigo, porque muitas vezes esse outro que a gente está o tempo todo comentando aqui é a gente próprio. Né? A gente se critica demais e a gente fica o tempo inteiro nos surrando, né? Falando que a gente não é bom o suficiente, que a gente não dá conta de fazer isso, que a gente não vai aguentar ficar em quarentena, no caso do momento que a gente está ficando, que a gente não consegue se afastar do outro, né? E aí essa questão de acalmar. E surgiu, né, a fala do Ho'oponopono e surgiu a fala também da meditação. Né? Que seria e da questão de constelação familiar também, né? Entraria aí em alguns momentos também. Pois é. Então, no caso da meditação, seria o quê? Você tentar ficar alguns momentos com você. E aí eu comentei com a Kátia o seguinte, que a gente não precisa na meditação ficar completamente fora, né, em silêncio. Até a gente não precisa fazer aquele... As pessoas, não que eu seja expert, por favor, não que eu seja expert, né, em meditação, não é nada disso. Mas, assim, algumas pessoas a gente percebe que tem uma ideia errada da meditação, né? Onde você acha que você tem que esvaziar a mente e não pensar absolutamente nada. Isso é praticamente impossível se não for impossível. A gente sempre está pensando em alguma coisa. A questão da meditação é que a gente tem que não segurar o pensamento. Ou seja, por exemplo, vem um pensamento, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir comprar isso, aquilo, não sei o que, tarará, vou pagar assim, vou ter que sacar dinheiro, vou ter que fazer isso. E assim, então, ou seja, você está segurando o pensamento, você não está meditando em absolutamente nada. A meditação seria vir esse pensamento e você deixar ir. Entende? Não segurar o pensamento, não ficar refletindo o que é que você vai fazer. Eu costumo fazer, como eu falei, eu não sou expert em meditação, mas assim, o que me ajuda é colocar uma meditação guiada mesmo. No YouTube tem N's. E então, assim, só para que você possa se colocar no presente, no seu estado atual, no momento, entende? Isso já dá uma acalmada em você, né? Já para os pensamentos acelerados, já dá vamos dizer assim, uma renovada, né? Porque te coloca ali no presente, te faz pensar o que a meditação guiada, ele apenas assim vai te induzir ou conduzir a determinada coisa que ele vai falando, né? Às vezes ele é coisa simples, né?
Imagine um jardim, você passeando no jardim, enfim, nada disso. Mas tira daqueles teus pensamentos, dos problemas do dia a dia, né? Pelo menos por alguns minutos. Então, isso dá uma renovada também. Seria uma forma de recarregar a bateria, como a gente veio falando, acho que ontem, né? Eu comentei com a Kátia que um dos exemplos que eu gosto de fazer para a meditação é me concentrar na minha respiração. E é interessante porque agora que a gente está vivendo esse tempo de Covid, né, a gente não para ver a nossa respiração. É o ponto principal que a gente tem aí. Então, eu trabalhava tanto em grupos grandes de 20, 25 pessoas, que é exatamente você se concentrar na sua respiração. Então, o pensamento vem, você vai libertar ele, igual a Kátia comentou, não vai prender, ficar preso, você não está focado no seu pensamento ali naquele instante. Você fica você verifica se